Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a aula de número 19 de Artes. A nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a dança, o corpo e o movimento. Nossos objetivos da nossa aula é experimentar diversas formas de movimento no espaço, conhecer e valorizar o patrimônio cultural brasileiro, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e também europeias. Também vamos possibilitar uma construção de vocabulário e repertório relativo às diferentes linguagens artísticas, fazendo relações com as experiências de dança. Essa é a nossa aula de hoje, nossos principais objetivos a serem atingidos. Então, vamos do início, do começo. O que é dança? Dança é a arte de mexer o corpo com movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Através da dança, é possível criar diversos movimentos, a partir de cada tipo de som, e várias coreografias também para diversos tipos de música. A dança, ela pode expressar ideias, emoções e também a criatividade. Significado da dança. A dança ela vai além da expressão artística, podendo ser um meio para adquirir conhecimento, como opção de lazer, desenvolvimento da criatividade e também uma importante forma de comunicação. A gente vai ver bem certinho por que a dança ela é uma forma de comunicação. Não é somente através do som ou de uma música, por exemplo, que a gente pode dançar. Os movimentos eles podem acontecer independentemente do som, de quem se ouve, né, no caso. Pode ocorrer, no caso, sem som, em silêncio. A dança, ela não se limita ao som, mas confesso que é mais bacana a gente dançar ao som de uma música, não é mesmo? Nós vamos ver também, segundo ano, o contexto histórico da dança. Então, a dança ela é uma forma de comunicação. Desde a formação das primeiras sociedades, a prova que já existia dança são os desenhos, os primeiros desenhos encontrados nas cavernas, lá na pré-história, no caso. Esse homem das cavernas, né, o homem pré-histórico, ele dançava em rituais religiosos, evocando a força e poder para realizar uma boa caça. Então ali a gente vê, parece que os bonequinhos estão se mexendo? Parece, né? Parece que eles estão dançando e eles dançam em favor de uma boa caça. Então a dança, além de ter uma forma de comunicação, ela também expressa essa questão da religiosidade, do que se acredita. Há registros de danças desde o início de outras civilizações. Geralmente a dança ela tinha como base a religiosidade da comunidade, então era no que se acreditava. Se a civilização acreditasse no Deus Sol, então eles dançavam em homenagem ao Sol, ou à Lua, ou a vários deuses, né? Era um exemplo também de comunicação. Já na Idade Média, passou um pouquinho, né, o período. Na Idade Média, a dança era o som de instrumentos rústicos, como era o banjo, então um violão, instrumentos musicais no caso. Esse período ele surgiu o balé também de corte, sabe aquele balé que as bailarinas e os bailarinos também, eles ficam na pontinha do pé? Então é conhecido como um balé de corte, com uma coreografia e roupas bem sofisticadas, roupas da época no caso, vestidos bem rodados, sapatilhas que faziam característica a essa época, no caso ali a Idade Média. Já no Egito Antigo, dançava-se em homenagem aos deuses. Então, se tivesse, como eu falei, o Deus Sol, eles dançariam para o Deus Sol. Se houvesse a Lua, eles dançariam para a Lua. Na Grécia, além, né, no caso de alegrar os deuses com as danças, né, o intuito da dança era alegrar os deuses.
ela também servia para alegrar as Olimpíadas, que são jogos e competições. Então a dança sempre teve uma influência direta na cultura e com o ser humano. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento das civilizações, houveram mudanças e continuam ainda havendo, né, dentro da cultura, dentro da arte, da dança, que está nesse núcleo, no caso. A dança, ela deixa de ser restrita aos salões, a uma parte fechada, e ela agora, ela entra, além do tema religioso, ele passa a ser visto em outros cenários, que pode ser na rua, no campo. Então ele não é mais restrito a teatros, a locais fechados. Então ele é aberto a toda a população e toda a população começa a ter acesso à dança. Como, por exemplo, um espaço das ruas, aqui a gente vê, e eu acho que vocês curtem bastante, que é o hip hop. Então, o hip hop, ele é uma dança de rua, conhecida também como as danças urbanas. Um outro modelo aqui que nós temos é o frevo. O frevo é uma dança folclórica também, e também as apresentações acontecem geralmente nas ruas. Existem danças que demonstram movimentos pré-estabelecidos, que são danças com coreografias prontas. Então, umas danças assim, ó, que tem mais ritmo, que tem sincronia entre os participantes, é uma dança que envolve uma coreografia. Como é o caso aqui do balé de uma apresentação, né? E também há danças improvisadas, que são criadas no momento. Você está lá escutando uma musiquinha e você começa a dançar, você está improvisando movimentos. Nesse caso, não precisa preparo prévio, né? E elas surgem com o sentimento e com a nossa criatividade. Então a gente começa a dançar, se movimentar pernas, braços, tronco, né? Obviamente. Mas elas não são coreografadas, elas surgem no momento e nas nossas emoções. Eu vou contar para vocês um pouquinho aqui, segundo ano, os benefícios da dança. Eu acho que vocês só têm a ganhar. Então, os benefícios são que ele estimula a nossa memória. Então, dançar faz bem, ó, para a gente memorizar melhor as coisas. Reduz o estresse, e não é só porque vocês são pequenos que vocês não se estressam não, tá? Eu sei que vocês se estressam, então a dança ela reduz bastante o estresse, ela melhora a nossa flexibilidade do corpo, certo? Produz adrenalina e dá energia, então a adrenalina é muito bom, né? Para o nosso organismo, para o cérebro, e nos dá energia. Ajuda a perder peso, então além da gente estar brincando naquele ritmo gostoso, a gente também está se mantendo saudável. E é uma ótima maneira de se divertir. Dentro da dança também a gente não tem só um tipo, a gente tem vários tipos de dança. Nesse caso eu trouxe aqui para apresentar um pouquinho para vocês a valsa, a dança de rua e o hip hop, que com certeza vocês já conhecem. Dança moderna, dança de salão, samba e entre outras que eu acredito que vocês também já conhecem, já viram na televisão e na internet também. Nós vamos ter também danças tipicamente brasileiras que surgiram aqui no nosso país. Então, uma delas se chama o maracatu, que é uma dança folclórica de origem do estado do Pernambuco. Tá vendo ali o cenário? É um cenário de rua, mas as pessoas elas estão vestidas a caráter para essa festa. Então, tem ali chapéus bem coloridos, bandeirinhas, né? Bandeirolas e cores bem brasileiras, né? Aparece muito ali a questão do amarelo, do verde, o colorido, a diversidade no caso dessa festa.
E a outra que a gente também já viu ali, que também é de rua, é o frevo, que é uma das danças brasileiras mais famosas do país. Então também retrata ali a alegria, as cores, né? Todo mundo assim com uma roupa mais curta, porque é no momento de calor, certo? Então retrata muito sobre essa questão cultural brasileira. É uma dança tipicamente nossa. Outras danças que vocês podem conhecer também, que é o fandango, é uma dança de salão, onde as pessoas ali também estão vestidas a caráter, geralmente tem um gaúcho, né? Um traje mais gaúcho, e a prenda, que também está vestida com uma roupa mais comprida para poder rodar. Por que será que precisa ser uma roupa comprida? Pensa um pouquinho. Geralmente, a dança de fandango, ela faz movimentos, né? E a saia inclui um movimento. Então, por isso, esse traje típico. Nós vamos ter também o baião, que é uma dança que é um pouquinho mais rápida também. E vamos ter o carimbó. Carimbó também são danças que tiveram também origem e influência indígenas europeias, mas que são danças que repercutem, no caso, no Brasil e em diferentes regiões também do nosso país. É comum ver a dança interligada com outra linguagem da arte, como, por exemplo, a música, que faz parte, artes cênicas, a TV, o teatro, o cinema, o circo e entre outras modalidades que estão incluídas, no caso, na arte. A dança ainda ela apresenta alguns elementos essenciais, como o movimento, né? Movimento, o espaço. Espaço aqui, nós temos um pouquinho de espaço no nosso estúdio, e o tempo. Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses elementos que fazem parte da dança. Então o movimento é o que caracteriza a dança. São as posturas que o corpo vai adotando ao longo de uma sequência. Há momentos de plano alto e plano médio e plano baixo. Então o plano alto eu trouxe aqui. Se você quiser colocar uma musiquinha em casa, né? Fique à vontade. O plano alto a gente sabe que vai ser em cima, plano alto. O plano médio, ele vai ser já na altura da nossa mesa. Então, o plano médio. E o plano baixo é lá no pé. Então, a gente sabe que nós temos o plano alto, o plano médio, que seria na altura da nossa mesa, e o plano baixo, certo? Então, eu estou utilizando aqui só um recurso para ilustrar um pouquinho mais sobre essa questão do movimento. Outro elemento é o espaço, é onde o corpo se movimenta. Esse outro elemento da dança, ele caracteriza as direções e os movimentos, como, por exemplo, cima, baixo, lado direito, lado esquerdo. As diagonais seriam assim, mais ou menos, e também como frente e como atrás também. Então, esse seria o espaço que a gente utiliza dentro da dança. E por último, seria um marcador de tempo, que é o que caracteriza o ritmo da dança, que pode ser o moderado, o lento e pode ser um tempo rápido também. Então, moderado é o que a gente costuma fazer, moderado. Um tempo lento, a gente já sabe que vai estar aqui, ó, um movimento lento, pegando as coisas de forma lentamente. E já no movimento rápido, é a gente querer fazer tudo bem rapidão, certo? Então, são esses elementos que marcam o tempo dentro da dança, no caso. E a gente sabe que assim como tem danças bem calminhas, digamos assim, bem leves, no caso, lentas até, tem aquelas que são rápidas,
que envolvem muito mais movimento, e aquelas moderadas, que você consegue acompanhar um ritmo certinho. Todas elas são atingíveis, tanto o moderado como o lento e como o rápido também. A gente pode tudo, a gente consegue aprender esses tempos, no caso, dentro da dança. E agora que nós aprendemos um pouquinho mais sobre a dança, nós vamos para a nossa atividade. E no caso, para a nossa atividade, você vai precisar do aparelho celular, do papai ou da mamãe, né? Ou o rádio, no caso, aqui eu tenho uma caixinha e um lenço, um pedaço de pano, pode ser até aquele paninho de prato que a mamãe tem em casa, para a gente fazer a nossa atividade de artes, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, hein? Tchau, tchau!